E aí pessoal, beleza? Aqui é o Paulo Tassi e nessa videoaula eu vou estar dando continuidade ao curso de Linux gratuito do Mundo dos Hackers. Quem vem acompanhando o Mundo dos Hackers sabe que esse curso de Linux gratuito já está há um bom tempo sem videoaulas, por causa que eu estava envolvido com outras tarefas do Mundo dos Hackers, estava preparando algumas novidades, por exemplo, o site que a gente alterou, estava preparando também novos posts, estava preparando também novas aulas também, estava empenhado também em outras novidades que serão lançadas aí, algumas esse ano ainda, no caso 2012, caso você esteja vendo 2013 já foi lançado faz tempo, enfim, e também algumas novidades que serão lançadas ano que vem, 2013, então se você estiver em 2013 a gente já lançou a novidade já. Então eu acabei meio ficando sem tempo para poder fazer para poder dar continuidade ao curso de Linux gratuito do Mundo dos Hackers. Mas agora já está tudo normalizado, então provavelmente depois dessa aula que você está vendo agora, já vai ter outra videoaula em seguida. Eu vou estar dando continuidade aí, talvez não semanalmente, mas pelo menos a cada 2 semanas eu já quero lançar uma nova aula do curso de Linux gratuito. Bom, nas aulas anteriores, na primeira aula, eu fiz uma videopalestra sobre o Linux, abordando um pouco sobre software livre, sobre Linux e tudo mais. Na segunda aula eu mostrei como instalar o Linux em um pendrive, inclusive até o pessoal também está perguntando bastante, Paulo, mas qual que é a segunda aula? Porque na categoria do curso de Linux só tem a aula 1, que é o conceitos básicos de Linux, e depois está instalando o Linux no pendrive e instalando o Ubuntu. No caso, a segunda aula são essas duas mesmo, instalando o Linux em um pendrive, caso você queira utilizar o Linux em um pendrive, é bem bacana isso, e também como instalar um Ubuntu para você estar utilizando essa distribuição Linux durante o curso ou quando você quiser, que inclusive o Ubuntu é a distribuição Linux que eu saiba mais utilizada e é que a gente vai estar utilizando como referência aqui do início até o fim do curso de Linux gratuito do Mundo dos Hackers. A terceira aula foi sobre fazendo dual boot, que é para você instalar uma distribuição Linux junto com o seu Windows, sem tirar o Windows do HD. E a última aula foi sobre instalando Mandriva, que é uma distribuição Linux que tem como ambiente gráfico KDE. No caso, o Ubuntu, o pessoal usa mais o Genome, depois até me corrigiram que o Ubuntu também tem KDE, só que como a gente usa mais o Genome no Ubuntu, eu acabei querendo fazer essa videoaula do Mandriva para vocês conhecerem outra distribuição Linux e também conhecerem um pouco o ambiente KDE, o ambiente gráfico KDE, mas o que a gente vai utilizar durante o curso é mesmo o Ubuntu. Bom, não vou tentar fazer essa videoaula o mais breve possível, vou tentar ir direto aos pontos. É claro que eu vou dar ênfase sempre que precisar, para vocês entenderem bem bacana aí sobre o assunto. Só quero aproveitar um pouquinho para falar sobre algumas novidades do mundo dos hackers. Agora a gente está com um canal novo de videoaulas, que é o MH Play On. Lá a gente vai postar no caso, essa videoaula mesmo, mas a gente vai postar também outras videoaulas, vamos manter sobre videoaulas sobre hacking, e a gente vai lançar umas videoaulas sobre outros assuntos também. O Windows a gente já lançava também, informática a gente já lançava, mas eu vou tentar fazer algumas videoaulas sobre eletrônica, algumas videoaulas sobre programação, que serão bem bacanas aí também, eu acho que vai ser bem-vindo aí por vocês também. Então, importante, não deixa de se inscrever no nosso canal MH Play On, e também não deixe de dar um gostei no vídeo, claro, se você gostou, tomara que você tenha gostado. E se não gostou, dá um ok também. Bom, se você quiser, dá um joinha aí, dá um gostei, que ajuda a divulgar o site, ajuda a divulgar o vídeo. Ajuda a divulgar o canal, na verdade. Próximas novidades eu vou estar anunciando durante os próximos dias, no site do Mundo dos Hackers também, outros vídeos também, que aí vai ter ambiente de aprendizado novo aí, que eu estou preparando para lançar. E também novos cursos também, o pessoal está cobrando bastante aí novos cursos. Eu posso adiantar que vai ter um curso de hacking em redes Wi-Fi, vai ser mais focado, que nem no curso de hacker já é abordado isso, mas nesse curso que será específico para hacking em redes Wi-Fi, vai ser abordado com mais ênfase na quebra de criptografia, na proteção também da sua rede e na exploração também de falhas do roteador para fazer sniffing, essas coisas. Então vai ser bem mais focado do que no curso do Mundo dos Hackers, até porque no curso de hacker é abordado mais a parte de hacking em geral, né? Programação, redes, Linux, e um dos pontos também que eu quis abordar foi a rede Wi-Fi, mas não foi bem específico. Estou preparando também alguns cursos de programação e um curso de backtrack também que o pessoal está cobrando bastante. Só não fiquem cobrando direto por causa que eu vou fazer. Eu vou lançar provavelmente não esse ano. Esse ano eu quero lançar o curso de hacking em redes Wi-Fi, mas no ano que vem aí vai vir curso de programação, curso de redes, curso de backtrack, que o pessoal quer muito. Então
a partir do ano que vem vocês já podem me cobrar que com certeza eu vou lançar esses novos cursos. Bom, então vamos voltar aqui pro curso de Linux. Bom, então nessa videoaula, como nas aulas anteriores a gente já instalou um Ubuntu, a gente já instalou até o Mandriva também, o que ficou faltando? Ficou faltando uma apresentação, né, do Ubuntu, por exemplo, a estrutura de diretórios, onde fica, sei lá, o documentos, meu computador, gerenciador de sistema, painel de controle, resolução de tela, essas coisas. E ficou faltando também as primeiras configurações que a gente sempre tem que fazer no Ubuntu. Nem sempre, mas é importante fazer essas configurações para que você possa utilizá-la aí sem nenhum problema mais para frente. Então vou estar mostrando tudo nessa videoaula. Aqui no caso estou utilizando a versão 12.04 do Ubuntu. Estou gravando essa videoaula no dia 20/10. Se eu não me engano, no dia 18, 2 dias atrás, já foi lançada a versão 12.10 do Ubuntu. Mas como não teve nenhuma mudança significativa, a aparência está a mesma, foi mais mudanças sutis, né, em questão de estabilidade do sistema e tudo mais, então eu preferi até manter essa 12.04 mesmo. Se você utiliza versões anteriores do Ubuntu, pode ser que, na verdade nem pode ser, você com certeza vai ver uma diferença enorme, por causa que o Ubuntu 12.04 ele não tem mais aquele menuzinho, que era no Windows a iniciar, mas antes era aplicativos, sistema, acessórios, essas coisas, ferramentas, não tem mais. Você vai ver daqui a pouco, mas dá para você se encontrar. Eu vou ir dando o caminho mais ou menos de cabeça durante essa aula. O link para baixar o Ubuntu 12.04, na verdade você vai poder baixar o 12.10, vai estar aí embaixo da videoaula nesse mesmo post da aula 5. E se você estiver assistindo essa videoaula no canal do YouTube, vai estar aí na descrição do vídeo. Bom, então aqui eu estou na tela de login, vou me logar, vou digitar a senha que eu defini durante a instalação do Ubuntu. Bom, então era isso aqui que eu estava falando, não tem mais aquele menuzinho aqui, que era o acessórios, na verdade aplicativos, tinha também sistema, se eu não me engano, então não tem mais nada disso, tá tudo aqui. No caso você tem esse ícone aqui, que é o painel inicial, e aqui você pesquisa pelo programa, ou então pelo recurso do sistema para você poder estar fazendo alguma configuração. Mas pelo que eu disser aqui, você já vai provavelmente conseguir encontrar aí na sua distribuição Ubuntu mais antiga. Por exemplo, o terminal, você já sabe que ela é em aplicativos, acessórios, se eu não me engano, e terminal. Bom, então a primeira coisa que a gente tem que fazer, depois de instalar o Ubuntu e se logado, obviamente, é definir uma senha para a nossa conta de usuário root. O que é usuário root? Vou entrar aqui no terminal, digitar terminal, já estava até lá embaixo, mas se não apareceu no céu é só você pesquisar por terminal e dar um enter que já vai entrar no terminal. Em Linux, para você fazer algumas configurações no sistema, na sua distribuição Linux, e também para você instalar pacotes e desinstalar pacotes, você precisa ser um super usuário. Então, no caso, é como se fosse o usuário administrador do Windows, só que com bem mais segurança, para variar, né? Quando você está logado aqui no terminal, sempre aparece o seu nome de usuário, @ seu nome de usuário, e esse cifrão aqui. Esse cifrão ele quer dizer que você está como usuário comum. Então, você está nesse terminal como um usuário comum. Quando você é um super usuário, quando você está logado no terminal como super usuário, você fica com... Aqui, do lado do seu nome, do lado desse tio aqui, fica um jogo da velha. Isso, então, significa que você é um super usuário. Por exemplo, aqui eu vou dar o comando apt-get update. O apt-get ele é o gerenciador de pacotes das distribuições Linux baseado em Debian, que eu vou estar abordando mais para frente nas próximas videoaulas, que já vai na parte de instalação de pacotes, de instalação, atualização também. Então aqui eu só vou utilizar esse comando para dar um exemplo de um comando que precisa ser executado como superusuário. Vou dar o comando apt-get, esse comando atualizaria o repositório de pacotes do Ubuntu. E olha só o erro que ele deu aqui. Deixa eu abrir melhor aqui e dar o comando de novo para vocês verem melhor. Deu um erro aqui e o código aqui foi 13, permissão negada. Ou seja, eu não tenho permissão para executar esse comando. Isso já mostra que vários comandos que você for dar no Linux, você vai precisar ser super usuário. Então no caso aqui, para você dar um comando como super usuário, você precisa dar o comando sudo, seguido do comando que você quer utilizar. Naquele caso eu utilizei o apt-get e vou utilizar aqui novamente. apt-get update. Dando esse comando, o que vai acontecer? Eu vou dar o comando apt-get update como super usuário. Isso aqui eu estou definindo no sudo. Se eu der um enter, ele vai pedir minha senha. Essa senha que ele está pedindo é do usuário Paulo. No seu caso, vai ser a senha da sua conta de usuário comum mesmo, aquela que você definiu durante a instalação. Vou digitar aqui a senha e dar um enter. E pronto, agora ele já executou o comando normalmente. Atualizou aí o repositório do Ubuntu. Deixa eu terminar. Pronto.
Ou seja, a gente utilizou o comando sudo para dar um outro comando como superusuário. Se eu quiser dar outro comando, por exemplo, reboot, que precise ser superusuário, no caso aqui eu vou dar um comando sem usar o sudo, olha só, vai dar o mesmo problema, vai dar o mesmo erro. Lá no caso da permissão negada, aqui já foi mais direto, falou que eu preciso ser usuário root. No caso, em Linux, root é o superusuário, é o usuário administrador, digamos assim. Então toda vez que você ouvir usuário root, precisa ser usuário root, é sempre que você precisa ser o superusuário. Então no caso eu tinha digitado o sudo apt-get update naquela hora e agora eu tentei dar o comando reboot e não consegui porque eu preciso novamente ser superusuário. Então eu precisaria novamente digitar o comando sudo e dar um reboot. Agora sim funcionaria normalmente. Não vou fazer isso porque senão vai reiniciar aqui o nosso sistema. E isso pode ser bem chato algumas vezes e pode ser também impossível de fazer algumas tarefas. Talvez não impossível, mas vai dificultar bastante. Por exemplo, você precisa fazer várias coisas como superusuário. Você vai ter que ficar digitando sudo, comando, sudo, comando, sudo, comando. Então tem uma outra forma que você pode se logar nesse terminal como superusuário e ficar já sempre como superusuário. Inclusive, anteriormente eu disse que quando você fica como superusuário, aqui vira um jogo da velha. Isso daqui fica como um jogo da velha e não mais como cifrão. Pode ver que aqui ainda está como cifrão. Ou seja, a gente ainda está como usuário comum. A gente apenas deu aquele comando como superusuário. Mas a gente está no terminal como usuário comum. Para você ficar como superusuário, e aí você já vai poder estar utilizando, pode estar dando qualquer comando que você quiser e você já vai estar como superusuário sem precisar dar comando sudo, você tem que utilizar o comando su. Dando o comando su, você vai se logar como superusuário. Só que o problema, no caso para eu utilizar esse comando para você ficar como superusuário, você precisa definir uma senha para o usuário root, que até então você não definiu. Lá na hora da instalação você definiu apenas a senha para a sua conta de usuário comum, não para o usuário root. Para isso, a gente tem que utilizar o comando sudo, que você vai ter que dar o próximo comando como superusuário, que é o comando pswd root. Ou seja, a gente vai dar o comando pswd root como superusuário. Isso vai definir uma senha para o nosso usuário root. Vou dar um Enter. Aqui ele já pediu a senha para o meu usuário root. Só que em outros casos, deixa eu sair daqui. Por exemplo, se você vai dar o comando agora, eu vou entrar aqui no terminal novamente e vou dar o comando sudo pswd root. E vou dar um Enter novamente. Veja que agora ele pediu a senha para o usuário Paulo. Isso não pediu anteriormente, por causa que como eu já tinha dado o comando sudo e tinha digitado a senha, ele não ia pedir novamente. Então aqui no caso você precisa digitar primeiramente, se ele estiver pedindo, é claro, aqui password para o usuário Paulo, você vai digitar a senha para o seu usuário comum, aquela senha que você definiu durante a instalação mesmo. Então, vou digitar aqui a senha. E agora sim ele vai pedir a senha, ele está pedindo a senha para o usuário root. Então vou digitar aqui a senha. Inclusive essa senha pode ser a mesma senha do seu usuário comum ou pode ser uma senha diferente. Fica a seu critério. Pronto, agora sim a password do usuário root foi atualizada, a senha foi atualizada. Então se eu der o comando su, ele vai pedir a senha, no caso é essa senha que você acabou de definir, não mais a senha do seu usuário comum. E agora eu já estou como superusuário, veja que aqui já mudou. Agora aqui eu já estou com o jogo da velha, isso significa que eu estou logado como superusuário. E aqui também mudou, olha só, ao invés de paulo, tá root @paulo. Bom, então agora que eu estou como superusuário, eu posso dar o comando apt-get, apt-get update, e eu não preciso mais digitar o comando sudo, eu já estou como superusuário. Olha só, ele atualizou tudo aqui. Posso também criar pastas mkdir em um diretório que eu não poderia como usuário comum. Por exemplo, o comando na raiz no USR, que é users, que é onde ficam as bibliotecas e arquivos também de pacotes das contas de usuário. Então vou criar aqui a pasta mundo dos hackers. Olha só, eu consegui criar sem nenhum problema. Já se eu fosse um usuário comum não conseguiria. Bom, então aqui, já que você está logado como superusuário, você pode digitar qualquer comando como superusuário. Para você sair desse terminal como superusuário, basta você dar o comando exit. Você dá um Enter e pronto, você já saiu de superusuário, agora você é um usuário comum. Novamente. Veja que já mudou ali para cifrão. E aqui já não é mais root, agora é Paulo. Então, por exemplo, se eu tentasse dar aquele comando mkdir /usr, e agora eu vou tentar criar outra pasta, por exemplo, Paulo Tássio, que o mundo dos hackers já existe, não daria de qualquer jeito. Veja que não foi possível por causa que eu não tenho permissão para isso, permissão negada. Eu não tenho privilégio para isso. Bom, então é assim que você define a senha
o usuário root, e é assim que você também utiliza o terminal como usuário root. Então sempre que você for instalar pacotes, sempre que você for fazer configurações no Linux, no Ubuntu ou na distribuição Linux que você estiver utilizando, através do terminal você sempre precisa utilizar os comandos sudo ou então o comando su para você estar utilizando os comandos como superusuário. Senão pode dar aquele erro de negação, de permissão negada. Isso tudo que eu falei sobre o comando sudo, sobre o comando su, sobre o superusuário e tudo mais, é preciso porque nas próximas videoaulas do curso de Linux a gente vai estar abordando como instalar pacotes, como fazer algumas outras configurações, e você sempre vai precisar dar o comando sudo antes da instalação do pacote, por exemplo, do apt-get, por exemplo. E é claro, se eu falasse para vocês, vamos dar o comando, vamos instalar um pacote aqui, vamos dar um sudo apt-get, apt-get, install, o nome do pacote e pronto. Aí, é claro que você ia conseguir instalar. Mas o que é sudo, né, na verdade? Então ficaria meio perdido. Bom, outra configuração também que é importante da gente fazer, na verdade até necessária ser feita, é a configuração de rede. Então você acabou de instalar um Ubuntu no seu computador e você quer utilizar a sua rede que é PPPoE, por exemplo. Por exemplo, Speed ou qualquer outro provedor de internet que utilize o tipo de rede aí DSL. Então no caso, para você configurar a sua rede, você fazer um discador para você se conectar à sua rede DSL, você pode vir aqui no ícone do Ubuntu e pesquisar por rede. Isso aqui aparece já conexões de rede. Se você estiver nas versões anteriores do Ubuntu, procura por aplicativo, sistema, que deve estar mais ou menos por aí. A tela é essa, tem que abrir essa janelinha aqui. Aqui a gente consegue configurar todo tipo de rede. A gente consegue configurar uma rede sem fio, uma banda larga móvel, que no caso é o 3G, uma VPN, que é uma rede virtual, e também a gente consegue configurar DSL. As redes DSL são aquelas redes PPPoE, é a rede que a gente tem que digitar o nome de usuário e senha. Então para isso, caso sua rede seja DSL, você precisa estar digitando o nome de usuário e senha e tudo mais, você vem aqui em DSL, clique em adicionar, você vai estar adicionando uma nova conexão. Aqui você pode digitar o nome de usuário, a senha. Aqui você pode estar colocando o MAC da sua interface de rede, que no caso aqui a minha é TH0. Inclusive, esse assunto sobre interface de rede eu vou estar abordando mais para frente. E aqui configurações PPP também não é preciso modificar, e configurações IPv4 você pode deixar no automático também. Aí depois é só salvar e você já criou a sua conexão PPPoE. Banda larga móvel você pode vir aqui adicionar também. Vai abrir essa janelinha aqui que é até bem intuitiva. Você vai conseguir seguir os passos, você vai ter que selecionar o dispositivo, escolher a operadora, no caso aqui primeiro escolher o país, depois escolher a operadora, por exemplo o Vivo, escolher um plano também. E enfim, não tem nenhum segredo, dá para vocês ir seguindo aí, só dar uma lida ali na descrição que dá para configurar facinho. Em rede sem fio é a rede Wi-Fi mesmo, que a gente tem, por exemplo, o nosso roteador, a gente utilizar a nossa rede sem fio. Você pode vir aqui adicionar também, e você pode estar configurando aqui a sua rede Wi-Fi, no caso SSD é o nome da rede, o modo, se é a DHOOK, que é entre dois computadores sem uso de roteador, se é com uso de roteador. Enfim, aqui é só você estar configurando. Aqui tem a configuração do IPv4 também, a segurança também, se for WPA, WPA2, o app, ou estiver aberta, enfim. Até no caso de você ter uma rede Wi-Fi também, na maioria das vezes o Ubuntu vai detectar essa rede automaticamente, vai aparecer aqui um ícone de uma antena, na verdade o ícone de um sinal. É a mesma coisa que isso daqui, só que de ponta cabeça, com isso daqui para cima. Então é só você clicar lá e depois clicar em conectar, você seleciona a rede, clica em conectar, vai pedir a senha, você já vai se logar na rede sem fio. Não vai precisar nem fazer tudo isso daqui. Então, antes de você fazer alguma configuração, caso você for utilizar o Wi-Fi, dá uma olhada lá primeiro se ele não já reconheceu a rede e se não está pedindo apenas a senha, para que você não tenha que fazer tudo isso do zero. E caso a sua internet seja DHCP, que no caso pode ser Embratel, da NET também, a internet da NET, é aquela internet que você tem um modem, você conecta no seu computador e no caso se você estivesse utilizando o Windows, ele já reconheceria a internet automaticamente. Isso é porque não precisa de autenticação, não precisa você digitar o nome de usuário, nem senha, nem nada disso. Então nesse caso também de redes DHCP, provavelmente o Ubuntu ele vai reconhecer sozinho a rede, ele vai conseguir se conectar já sozinho e você já vai conseguir utilizar a internet normalmente. Mas caso você não consiga, você pode vir aqui em Config, adicionar,
Aqui colocar o Mac novamente na interface de rede e pode fazer as configurações necessárias aqui. Aqui pode ver que ele já está automático, então ele reconheceria automaticamente. Você pode deixar em manual e aqui colocar o servidor DNS, o domínio e tudo mais. Mas normalmente ele sempre reconhece automaticamente, não precisa estar modificando. Então isso é a parte de rede, para você configurar o discador, para você conseguir se conectar à internet através do Ubuntu. Vou fechar aqui e vou dar uma mostrada, dar uma apresentada nesse nosso menu aqui lateral, no caso do Ubuntu 12.04. As nossas pastas, por exemplo, documentos, imagens, downloads, estão tudo na pasta pessoal, no caso do Ubuntu 12.04. Então aqui eu tenho as imagens, que eu posso estar colocando minhas imagens, posso estar colocando os vídeos, os downloads, inclusive quando você baixa alguma coisa pelo Firefox vem para cá. Enfim, não tem nenhum segredo. O navegador padrão do Ubuntu é o Firefox. Aqui embaixo do Firefox nós temos a central de programas do Ubuntu, que é aquele apt-get só com interface gráfica, digamos assim. Então aqui você consegue estar instalando programas também, por exemplo, CodeBlocks. Olha só, você procura aqui pelo nome do programa e aqui ele aparece, você já pode estar fazendo a instalação por aqui. E isso, inclusive, eu vou estar mostrando mais pra frente. Estou apenas apresentando aqui o menu lateral. Caso você seja curioso, o CodeBlocks ele é uma IDE, que é um ambiente de desenvolvimento integrado para a linguagem de programação C e C++ também. Aqui você tem todas as categorias de pacotes, por exemplo, aqui ciência e engenharia, eletrônica. Aí aqui você já tem todos os programinhas relacionados à eletrônica, todos os pacotes. Aqui em engenharia tem pacotes voltados à engenharia, no caso tem o Arduino aqui, que é um ambiente de desenvolvimento integrado, é uma IDE também, só que para Arduino, que é uma interface de desenvolvimento para microcontroladores ATmega. Isso até eu estou indo bem mais longe, né? Só estou apresentando mais mesmo, porque às vezes você tem curiosidade do que é esse pacote e tudo mais. Inclusive também aproveitando esse assunto, mais para frente eu vou estar lançando alguns cursos também voltados à eletrônica, inclusive microcontroladores ATmega e PIC também mais para frente. Só que no caso do ATmega a gente vai estar utilizando o Arduino, que fica bem mais fácil de programar. Isso é mais pra frente também. Ao decorrer do tempo aí eu vou ver se dá mesmo pra fazer um negócio bem bacana sobre esses assuntos. Se não vai fugir do nosso foco. Então aqui continuando. Aqui a gente tem o Ubuntu One, que é a nuvem, né, do Ubuntu. Você tem um HD online, que é onde você pode estar armazenando arquivos de músicas, imagens, enfim, qualquer tipo de arquivo na nuvem, online. Isso daqui é no caso no servidor do Ubuntu. Aí você consegue criar uma conta lá e tá upando os arquivos que você quiser e tá acessando esses arquivos de onde você quiser também, desde que esteja internet. Enfim, é mais questão de cloud também, é a novidade de cloud do Ubuntu. Em configurações do sistema, a gente tem grande parte das opções que a gente tem para estar modificando o sistema. Em aparência, a gente pode estar modificando a aparência, escolhendo um papel de parede, por exemplo. Depois é só fechar a tela que ele já fica como padrão, não precisa você clicar em salvar nem nada. Deixa eu voltar para o anterior. Clicando aqui em todas as configurações, a gente volta para cá. Aqui tem brilho e bloqueio. Disposição do teclado, privacidade, suporte de idiomas, que você consegue estar modificando o idioma. Aqui o Ubuntu One, que é o serviço de cloud do Ubuntu, como eu acabei de dizer. Que você consegue estar criando uma conta, consegue estar instalando, enfim. Está configurando o Ubuntu One. Aqui tem também Bluetooth, Core, drives adicionais, se você quiser estar instalando alguns drivers. Inclusive, muitas pessoas, depois de instalar um Ubuntu, têm alguns problemas com drives. Às vezes, problema com o drive de vídeo, com o drive de som, enfim. Para você conseguir solucionar esse problema, para você conseguir encontrar o drive da sua placa de áudio, por exemplo, para Linux, a primeira coisa que você tem que fazer é ir no site do desenvolvedor da sua placa. Por exemplo, você tem uma placa de vídeo que é da ATI. Então você vai lá no site da AMD, você procura pelo modelo da sua placa e você procura pelas versões de drivers. Às vezes tem para Linux, então aí já fica mais fácil. Caso você não consiga, dá uma pesquisada no Google que vai te ajudar bastante. Não tem nem como eu te falar algum caminho, porque nesses casos você precisa realmente dar uma pesquisada, porque às vezes o pessoal fez alguma modificação em algum drive que poderia ser compatível, ou então o pessoal fez alguma modificação no próprio drive que está por padrão no Ubuntu. Então isso daí está dando uma pesquisada mesmo para saber como solucionar esse problema com o drive da sua placa. Aqui energia, questão de energia, serve mais para notebook, impressão, que são as impressoras, monitores, e a gente consegue ver a resolução da nossa tela. Então aqui está em 1024, que é a resolução que eu uso para fazer as videoaulas, rotação normal.
Aqui no caso não tem invertida, né, que inverter a tela aqui. E aqui os monitores, caso a gente tenha mais de algum monitor. Então é só clicar em aplicar, vai manter as configurações ou não. E aqui a gente pode voltar para fazer outras configurações. Mouse, rede. Aqui já é diferente daquela tela que a gente estava fazendo as configurações de rede, PPPoE, PPPoE, DHCP, enfim. Aqui você consegue estar ativando ou desativando a sua rede, conectando e desconectando. Olha só que está desconectado. E aqui você já conectou. Como a minha rede aqui é DHCP, pode ver que ele já reconheceu tudo automaticamente. O proxy de rede, você já consegue estar utilizando algum proxy. Por exemplo, aqui manual, você pode estar digitando o IP do servidor proxy, HTTP, HTTPS, FTP, enfim. Em som, você consegue estar fazendo as configurações de som. Aqui no caso está a minha placa de som. Entrada, efeitos de som, aplicativos e tudo mais. Em tablet, você consegue estar utilizando opções de tablet. Aí no caso você precisa ter um tablet conectado. Teclado, você consegue ver as opções do teclado, acessibilidade, opções de acessibilidade, por exemplo, o zoom da letra, por exemplo, pode estar com a letra maior ou a letra menor. Enfim, questões de acessibilidade mesmo. Em contas de usuário, você consegue estar criando outras contas, por exemplo, aqui eu tenho a minha conta Paulo. Se eu quisesse criar outra conta aqui, uma conta Mundo dos Hackers, eu poderia vir aqui, primeiro eu tenho que desbloquear, que no caso essa tela aqui que eu estou utilizando é a interface gráfica do gerenciador de contas de usuário que a gente antigamente utilizava no terminal. Mas o Ubuntu já veio para facilitar, né, tudo isso, então tem até a interface gráfica para você manipular aí as contas de usuário. Então, como eu disse no início da videoaula, você precisa ser super usuário para poder dar alguns comandos e algumas configurações, fazer algumas configurações no sistema também. No caso, para você criar uma conta de usuário, você também precisa ser super usuário. Lá no terminal a gente daria o comando sudo, aqui a gente basta clicar em desbloquear e a gente digita aqui a nossa senha, que é a senha da nossa conta de usuário mesmo. Da usuário Paulo, no caso que aqui eu estou como administrador. Então agora eu já posso clicar aqui em mais e criar uma outra conta. O nome. Aqui embaixo ele já deixou um nome de usuário baseado aqui em cima, sem espaço, que não pode ter espaço. E aqui eu posso definir se é uma conta padrão ou se é uma conta administradora. Eu vou deixar padrão. Criei a conta. Depois de criada a conta, você tem que clicar aqui nela e definir uma senha para essa conta, que no caso aqui ela estava desabilitada. Então você clica ali na senha e digita uma senha para ela. Vou digitar, por exemplo, e aqui eu posso ter a opção só de habilitar sem digitar a senha, mas no caso aqui, como eu estou definindo a senha, eu vou deixar ali mesmo. E é só clicar em alterar. Pronto, agora a senha ali já foi definida. Aqui eu posso iniciar automaticamente através dessa conta de usuário ou não, só digitar on, é só mudar aqui para on ou para off, enfim. Pronto, você já está com uma conta de usuário criada, uma nova conta de usuário, você pode estar utilizando ela, pode estar se logando com ela, pode estar utilizando ela normalmente, falando pacotes e tudo mais, que já vai estar uma conta separada da que você criou no início, durante a instalação do Ubuntu. Inclusive, se você vem aqui nas pastas, na pasta pessoal, vem aqui no sistema de arquivos em ROM, já vai ter criado aqui a pasta já para o novo usuário que você criou lá, que é no meu caso, no Mundo dos Hackers. Aqui tem a minha pasta Paulo. Como eu não me loguei ainda na conta de usuário Mundo dos Hackers, não apareceu ainda a área de trabalho, documentos, downloads, enfim. Outra coisa interessante também que a gente utiliza bastante é o gerenciador de sistema, que a gente consegue finalizar processos, a gente consegue ver como que está o uso do processador e da memória no caso. Então aqui no Ubuntu ele é monitor do sistema, está logo aqui. Então você pode clicar nele e aqui você vê como que está o seu processador. Aqui no caso tem a memória e a sua memória swap também. E aqui também tem o histórico de rede. Por exemplo, se eu estiver acessando alguma página, ele já vai mostrar ali como que está a utilização da rede. Por exemplo, acessar aqui o site do Mundo dos Hackers. Nossa, já vai dar um pico ali por eu estar acessando alguma coisa. Está utilizando, né, na verdade, uma interface de rede. Uma coisa importante também, quando você abre uma pasta, como você maximiza uma pasta, ou então uma janela qualquer, por exemplo, que eu maximizei o Firefox, não tem mais aquele xizinho aqui nem aqui, onde você poderia fechar, ou então até minimizar ou maximizar a janela. Agora você tem que passar o mouse aqui em cima, e aí sim você consegue estar fechando, maximizando ou minimizando. O que eu achei bem chatinho, uma das coisas, né, que eu achei chata, né, nessa nova versão do Ubuntu, eu achei esse menu também bem chato. Mas enfim, né, pelo jeito ele veio para ficar, porque até na versão 12.10 ele continua. Bom pessoal, então é isso, essas são as primeiras configurações que a gente tem que estar fazendo no Ubuntu.
E mostrei também, apresentei um pouco aqui sobre o Ubuntu. E agora já nas próximas videoaulas a gente já vai estar podendo instalar pacotes, já vai estar podendo fazer algumas configurações do Ubuntu. Vamos poder já também estar utilizando outros comandos. Eu vou apresentar nas próximas aulas uma lista de comandos mais utilizados no Linux. Eu achei até que essa aula ia ficar pequena, mas ficou bem grandinha aí, mas tenho certeza aí que está repleta de informação para que vocês aprendam bastante coisa aí sobre Linux, no caso também sobre Ubuntu. Então, para você dar continuidade ao curso de Linux, não deixe de acessar o site do mundodoshackers.com.br. Eu coloquei a categoria curso de Linux no menu videoaulas. Então você pode ir lá em videoaulas e já vai ter a categoria curso de Linux, que estava... Depois que a gente mudou o site, ficou meio que perdida a categoria curso de Linux. E também não deixe de, novamente, vou pedir para vocês se inscreverem aí no nosso canal, no MH Play One. Vai ter novas videoaulas, vai ter outros vídeos também. Tem tanta coisa que eu estou preparando que vocês vão gostar bastante. Espero, né, na verdade, que vocês gostem bastante. Não só de hacking, mas de tecnologia em geral também, informática e tecnologia em geral. Então não deixem de se inscrever no nosso canal, não deixem de acessar o nosso site. E não deixem também de favoritar o vídeo, de deixar um gostei, porque isso também vai ajudar a divulgar o vídeo e vai ajudar também a divulgar o curso de Linux do Mundo dos Hackers. Bom, então é isso. Até a próxima videoaula. Fiquem com Deus. E tchau!